Opa, boa noite. Mudança de plano. Eu vou conversar com outro moço, outro rapaz que trabalhou comigo também, porque eu quero dar voz para as pessoas que estão em situação de rua ou que já esteve, para falar sobre essa questão do Covid e do censo 2019. E eu vou chamar um rapaz que chama Anderson hoje e vou chamar um outro Anderson amanhã. Vamos ver se vai dessa vez. Vamos ver se a tecnologia tá boa para fazer esse tipo de serviço. Tem também. Tá aparecendo outra tela? E aí, Anderson, Opa, e aí, tá, Diego, tudo bom? tá me escutando de boa aí? Tô. Então, aquilo que eu estava conversando com você, que eu ia fazer com o Anderson, né, o Anderson Miranda, aí a Sim, tecnologia não estava tão boa, né? Aí eu falei, vou chamar o outro Anderson, porque eu quero dar voz para vocês, que já tiveram e trabalham com as pessoas em situação de rua, né? Você é do movimento. Aí eu dividi em três momentos a entrevista, que perfeito. eu queria saber um pouquinho de você e do seu movimento. Você podia falar? Sim, cara, pra quem não me conhece ainda, me chamo Anderson Pussetti, tenho 31 anos, convivi durante 4 anos e 2 meses em situação de rua, já passei por lugares como Cracolândia, Osasco, centro de São Paulo, na Praça da Sé. Aí eu tive ali, pelo Nacional, no início, 2013, peguei, fui conhecendo um pouco do decreto 7.053 e das políticas para a população em situação de rua. Ah, A partir de 2000, o seu movimento é um movimento nacional. isso, quando eu comecei a conhecer, foi pelo Nacional. Atualmente, agora, sou vice-presidente do movimento estadual da população em situação de rua, que começou como movimento e atualmente é uma organização, é uma ONG, que a Certo. gente trabalha realizando eventos de 7 a 12 eventos anuais, todos voltados para a população em situação de rua. Eu acabo sendo espelho para essas pessoas que muitos que me viram no passado e me vê hoje acabam tendo aquela força de vontade de querer lutar e conseguir mudar de vida também. Ah, muito bacana. Então, hoje você é vice-presidente do movimento estadual de pessoas em situação Isso. de rua. E vocês que fizeram o ano passado, né, o Natal Solidário, não foi? Foi um mix do movimento estadual junto com o movimento nacional, que chegou a fazer os dois, Natal Solidário para a população em situação de rua, realizado no Sindicato dos Bancários. Certo. E aí, então, no ano passado, a gente trabalhou junto no Censo de População de Rua, né, pessoas em situação de rua. Isso. E esse censo, até marquei aqui algumas questões, foi o quinto censo, certo? Censo, na verdade. Foi o quinto censo aconteceu na cidade de São Paulo. Você sabe qual que é a lei, né? Que eu não estou lembrando qual é a lei que obriga o prefeito a fazer um censo por cada mandato. Você lembra qual que é? A parte da lei exatamente, que obriga como muda a parte de mandato para cada um, mas a parte da lei 19.283, se não me falha a memória. Então, Se não me engano, é esse. então é a partir do ano 2000 começou a ter um censo a cada mandato de um prefeito. Na verdade, não. De 2000 a 2009 não teve esse, só teve um em 2000 e foi ter o outro só em 2009, certo? Aí começou a Isso, ter 2011, 2015, certo? Aí, perfeitamente. aí no ano 2000 tinha 8.706 pessoas em situação de rua. Em 2009 já tinha 13.666. Em 2011, tinha 14.478 pessoas em situação de rua. Em 2015, tinha 15.905. E esse censo que a gente trabalhou no ano passado, através da Qualiteste, esse estudo que existem na cidade de São Paulo 24.344 pessoas em situação de rua. Dessas pessoas que estão em situação de rua, 85% são homens.
47% são pardos. E esse ano que a gente trabalhou, que foi entre outubro e novembro, né, que teve duas fases do censo, Exato. o que aconteceu? Teve uma pergunta inédita que não tinha sido colocada antigamente, que era a questão da identidade de gênero. E aí Sim. teve uma novidade que falou que 386 pessoas se autodeclararam trans. Outros dados que tem, falou que existe 11.693 em centros de acolhida e 12.641 vivendo em situação de rua mesmo. Aí eu queria saber de você, que faz parte do movimento, tudo, se realmente vocês acreditam que tem 24 mil pessoas em situação de rua, e o que vocês acharam da metodologia? Se você pode falar um pouco. Vocês que vivem mesmo essa questão. É um ato burocrático falar que existem apenas 24.344 pessoas em situação de rua. Nós, pelo movimento estadual, atendemos 32.600 pessoas no Nossa, ano de 2019. Esse número foi contraditório, aonde que vem querer colocar. Sabemos sim que a parte de 85%, eu já coloco até um pouco menos, coloco 80% dessas pessoas são homens, 20% acaba sendo mulher, só que se a gente for colocar, existem famílias de famílias nas ruas, onde tem criança e adolescente que não foi contabilizado exatamente. sim. Teve pessoas na Praça da Sé que acabou saindo, teve locais que nós mesmos passamos, não tinha tempo depois, retornaram para aqueles locais, deixaram de contar CTIs, que tem pessoas que estão ali na CTIs, tem os egressos do sistema penitenciário que estavam na rua por algum motivo, foram para lá, não contou a parte das comunidades terapêuticas, que tem um número também grande. Se a gente for colocar só pela a parte do cadastro único, falam-se em 53.221 famílias em situação de rua. Pelo cadastro único. Tudo isso? Caramba. Tudo isso. Aí Então, vem o prefeito querer maquiar, falando que tem apenas 24.344. Isso é ilógico. É contraditório esse número. então aí nessa pesquisa que a gente estava conversando, que saiu, né, que eles divulgaram agora em janeiro de 2020, falou Isso. que os principais motivos das pessoas viverem em situação de rua, a partir para a situação de rua, seria conflito familiar, dependência química e desemprego. E o local que tem mais população em situação de rua na região de São Paulo, dentro da cidade de São Paulo, são a região da subprefeitura da Sé e da região da subprefeitura da Moca. E Parelheiros, Sapopemba e a outra aqui, deixa eu ver, e Perus são os locais que têm menos pessoas em situação de rua. E a gente também tinha na época algumas denúncias, né, que falavam que a polícia passava antes, né, tirava as pessoas, e quando a gente chegava para fazer entrevista não tinha mais ninguém, né? E então para você a metodologia acabou falhando nisso, porque não condiz com a realidade, certo? Perfeitamente. A parte da metodologia foi feita, só que o problema, aí não vou querer culpar a parte do prefeito que ele tem ali, mas a prefeitura, no âmbito geral, que vem da prefeitura chegar e passar para a GCM, para a polícia, ou até mesmo vindo para a SMADES, que a prefeitura tem as secretarias que são subordinadas à prefeitura. Certo. Cada secretaria recebe ali aquele momento a parte da fala, a própria SMADES avisa. Então, a gente tem a Secretaria de Segurança Urbana, que é a GCM, a SM Sub. Através disso, eles ali naquele redor, para não mostrar o número exato, não sei se é para o prefeito estar conseguindo a reeleição, ou se é para o nosso governador estar se tornando presidente, qual desses pontos, eu não sei, mas é tudo um jogo e um sistema político para Sim. vir com isso, que a metodologia vinda da parte da Qualitest, que é uma empresa no Espírito, que veio do Espírito Santo, fez um trabalho excelente, não julgando a empresa. O que faltou deles era conhecer um pouco mais a questão da população em situação de rua, por fazer várias pesquisas de mercado, da população de rua para eles foram um ápice, que foi uma novidade para eles. Achei interessante abrir esse leque de oportunidades. O engraçado, que é a parte que deixou a gente
como pesquisador, como algumas pessoas da população em situação de rua, para responder, você chegar numa abordagem e falar se a pessoa se considera do sexo que nasceu. Você não gostou dessa pergunta? A parte que foi tanto constrangedor para nós, Foi um pouco. pesquisadores, como também para a própria população em situação de rua. Você chegar ali, se expor, perguntando se a pessoa se considera do sexo que nasceu. Hoje a gente sabe que tinha que saber se tinha trans ou não, mas é uma pergunta de identidade de gênero que deixa as pessoas não muito à vontade. Sim, pode ser. Eu lembro que eu fiz essa pergunta para um rapaz ali na Sé, e ele estava cozinhando frango na hora lá, com uma faca na mão. Eu não me liguei, que se um cara desse ficar nervoso, já era também. Ele não tem problema. Então tinha a questão da pessoa se sentir meio constrangida em responder essa pergunta. Entendi. E aí o que acontece? Foram 5 censos até hoje, até 2019. Eu estava vendo no site da prefeitura, falando que existe 136 serviços para acolhimento de população em situação de rua na cidade de São Paulo, que mais ou menos consegue atender 20 mil pessoas. Desde 2000 está trabalhando nessa questão de fazer levantamento, vem crescendo a cada censo. Você acha que é uma coisa muito pensada ainda, essas questões de poucos centros de acolhidas, poucos núcleos de convivência, locais para almoçar? Você acha que tá tendo algum retorno nesse censo? A parte da adesão desse censo teve sim um retorno para a comunidade LGBT, que foi aberto mais um centro de acolhida. Foi. Mas ainda é inapropriável e inacessível chegar pelo número crescente que teve, por mais que não seja um número real, mas já mostrou um número crescente da população em situação de rua através desse censo, que precisa sensibilizar mais, tanto a prefeitura quanto a Secretaria de Assistência Social, para abrir ou melhorar os equipamentos que já tem. Que o número que tem de equipamentos, que na verdade são 120, 16 para a parte agora, que é da plano baixas temperaturas, que são emergenciais, que 4 deles já foram abertos para a questão da pandemia que estamos vivendo. Aí já, Entendi. já estamos perdendo um número Já em tá. questão disso. Entendi. Você quer falar mais uma coisa? Não, Não, que eu te só cortei. isso Não, mesmo. eu te cortei. E então falou que eles conseguem atender 20 mil pessoas. Você acabou de falar que eles contam 16, já contando com a temporada de baixa temperatura, né? Que é agora junho, agosto até setembro. Então esses 16 só abrem na baixa temperatura só. Durante outro período não existe esses 16. Não, eles só são abertos realmente para atender o público pela baixa temperatura. Fora isso, esses 16 tá no cartel da assistência social, só que eles não deixam abertos, é só emergencial. Só na época Só do para frio. atender as baixas temperaturas mesmo. Entendi. E sobre a questão da metodologia, a gente também, na questão da Cracolândia mesmo, a gente não conseguiu fazer uma contagem certa, né? Porque tipo, foi mais por amostra ali, e aí mostra Sim. também, mostra também a questão que existe muito mais pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. E aí, então, já que a gente conversou um pouco sobre a questão do censo 2019, uma coisa que eu estou ficando preocupado, eu não estou conseguindo saber, como está sendo a vida das pessoas em situação de rua com o Covid-19. Vou falar para você, a parte do Covid-19, com essa pandemia que está no âmbito mundial, e não somente nacional aqui no nosso Brasil, mas a gente está falando da população em situação de rua, que está tendo uma dificuldade de acesso a alguns centros de convivências, e que muitos já estão fechados, ou que atendem um número menor. Tem pessoas que o CEPRAS já está atendendo ali no Lago São Francisco, Certo. fazendo refeição para cerca de 3, 4 mil pessoas. Nós do movimento estadual também, na Rua José Bonifácio, 395, loja 10. Quem quiser ir lá conhecer um pouco do trabalho e tá vendo, gente, hoje atendemos 2 mil pessoas, que foram 2 mil refeições Caramba. entregues no dia de hoje. E doação, tá Se não recebendo? é, se não é as pessoas para estar ajudando e apoiando como apoiador, colaborador,
E a gente também, com pouco que a gente tem das doações que a gente recebe, a gente não conseguiria estar atendendo esse público. Ele está dividido na Praça da Sé, na do Patriarca, na República, na parte do colégio. Estão em vários lugares. Aí tem os pontos específicos, No Parque até São mesmo na frente do Teatro Municipal, tem cerca de 700 pessoas esperando essas doações. Tá, mas o movimento de vocês estão recebendo bastante doações. Se quiser passar aí no local que pode deixar para entregar também, para ajudar mais vocês, porque eu vou gravar o vídeo e vou passar para frente. Se tiver mais gente para ajudar, que tipo de ajuda vocês precisam? Ou de pessoas? Não, não, aquela, a gente está pedindo qualquer tipo de doação, que a gente está levantando kit de higiene, quem puder ajudar com alimento não perecível também, para a gente estar atendendo a esse público e continuarmos estar fazendo as refeições, será muito bem-vindo. Quem quiser deixar, vou deixar o endereço aqui, Rua José Bonifácio, 395, Loja 10, Centro Sé, falar com o seu Robson. Só deixar lá, só. Que aí vocês Isso, só distribuem. deixar lá. Entendi. Então você não está vendo que a prefeitura está agindo muito assim na questão do auxílio nesse momento, não, né? Porque eu estava lendo que abriu sim um emergencial na Lapa, que tem 100 camas, que se a pessoa em situação de rua tiver um sintoma grave, vai para lá para ficar isolado. Tá acontecendo isso mesmo? A parte foram abertos 4 emergenciais voltados para a parte da Covid-19, Pelezão, Lapa, teve um na Zona Leste e um puxando para a Zona Sul aqui perto de Parelheiros. Sim, então foram abertos 4. Só que esse número de pessoas que estão indo para lá, algumas com sintomas leves vai para o Pelezão. Os que já estão com sintomas graves vai para esse isolamento. Quando não, vai para os hospitais de campanha e pela parte das UTIs, que a gente já está vendo que já atingiu aí 93,8% da sua totalidade. Nossa. E então, eu tava vendo isso aí, então, e falou, acho que no dia 6/5 saiu uma notícia que tinham morrido 22 pessoas em situação de rua aqui na cidade de São Paulo. Mas deve ser muito mais que isso, que não está sendo noticiado, porque é muito vulnerável, né, cara? Viver na rua, às vezes não tem água. Falaram que ia deixar umas pias com água, não sei se deixaram mesmo na cidade, porque para conseguir máscara, para conseguir álcool, água, sabão, é difícil pra caramba. Para conseguir comida, se não fosse vocês, estavam difícil. E eu vi que o Exército da Salvação, não, a Médicos Sem Fronteiras tem uma tenda ali na São Francisco, né? Junto com o Cefas. Sim. E, tipo, faz o teste, vê se a pessoa tá doente, não tá, e encaminha, né, para outros locais. E então foi legal que você deixou aí seu endereço para fazer doação, se fizesse voluntariar, ajudar com algo e tal. É, Ô, Diego, só para deixar aqui também, quem quiser saber um pouco mais e passar um pouco melhor, vou deixar aqui meu WhatsApp, pode entrar em contato comigo, que é certo, no 11 98243 0779, é meu WhatsApp, Anderson. Maiores informações que não conseguirem ter o auxílio aqui, entre em contato comigo que eu passo informações melhores. beleza. Então é isso, eu fico feliz de conversar com você, ver que você está protegido e a sua mulher também está protegida. E se você tiver mais alguma coisa para conversar sobre o censo, sobre o Covid, pode falar. Se solicitar alguma coisa, é, porque eu pensei nesse roteirinho, assim, baseado no que eu vi só no censo, né? Que a gente ia na rua, a gente passava vergonha, acordava as pessoas às vezes, mas eu não vivi isso, né? Eu não vivi essa situação, por isso que eu te chamei. E tá, chegou uma pergunta aqui. Se você sabe quantas pessoas já morreram de Covid em situação de rua, as pessoas em situação de rua. O relato e o número que a gente tem baseado, que já foram 31 pessoas em Sim. situação de rua que chegaram a óbito. Nossa. Isso vindo pelo Covid-19. Mas só nesse ano já foram 75 pessoas que faleceram. Então, é de vários, diversos motivos, né? Porque tem Sim. tuberculose, tem.
é muito vulnerável, cara. E você concorda com isso, que o principal motivo da pessoa em situação de rua é conflito familiar? É o principal motivo mesmo? O que chega a levar as pessoas em situação de rua, vou colocar até meu caso em questão, sim, começa com a parte do conflito familiar. Os demais, que acaba sendo um degrau. Você acaba tendo uma briga com seus pais, acaba indo para a rua. Na rua, para você fazer aquele vínculo de amizade, não colocando todos, já Sim. deixando muito bem claro aqui, estou falando por mim. Chega lá, você vai se proteger do frio, quando não tem uma coberta, acaba indo para o álcool. Do álcool, você quer procurar outros subterfúgios, ou na droga, ou no cigarro, quando não tem nenhum acompanhamento próximo. Quando tem, você consegue ter aquele acesso, aquele diálogo, que por muitas das vezes acaba sendo falho, que a gente, quando está na rua, a gente pede apenas duas coisas: carinho e atenção. Se tirar 5 minutos do seu tempo para chegar lá, sentar e conversar, não vai te matar. Hoje a Certo. gente vê com essa pandemia como que o mundo mudou e o mundo está mais globalizado e mais humanitário. Cada um na sua casa, cada um fazendo o que tem que ser feito e tentando ajudar ao próximo sem olhar quem, vendo que todas as pessoas são iguais, são seres humanos. Algumas têm mais, outras têm menos. Quem está na rua acaba tendo menos. É mais difícil. Se não fosse essas pias que foram colocadas, ideias que foi uma luta do movimento estadual, junto com o Comitê Pop Rua, pela Secretaria de Direitos Humanos, que graças a Deus esse ano foi colocado. Infelizmente, teve que acontecer essa pandemia para colocar, mas foi colocado. Está tendo esses banheiros para o Ah, pessoal colocou tomar também. banho, poder fazer a sua higiene. Ainda é pouco para falar da população em situação de rua, que álcool em gel a gente vê aí, dependendo do lugar, é 17, 18, R$ 25 para você comprar um frasco de álcool em gel. Sim. Aí você conseguir tirar um pouco, o mínimo, para fazer uma doação para a população em situação de rua é difícil, é uma das coisas que a gente precisa. E a rua, assim, a rua pede clemência e humanidade. E não acontece muitas vezes, né? Quer dizer, acontece quase nunca, na verdade. Eu trabalhei no Infelizmente, não. Eu trabalhei no SES e é isso mesmo. Muitas vezes a pessoa só quer conversar. Tá ali, ela quer conversar com alguém, ela quer falar sobre a vida dela. E tem muita gente que tem ensino superior em situação de rua e Bastante. fala inglês, fala outras línguas. Tem muito refugiado também que não consegue muito também sucesso aqui na nossa cidade. E, e tá funcionando normalmente por exemplo, o chá do padre ali na Sé, tá funcionando normalmente para servir comida ou só são vocês que estão servindo comida para a população de rua? Naquela região ali, no momento está sendo só nós do movimento estadual. Até o chá do padre acabou sendo fechado. Chá do padre, tem aquele outro ali debaixo da 14 bis ali Que perto é da aquela 14. chá do padre, querupita, é o que o pessoal fala, subindo pena forte. Aqui é pena forte, querupita, chá do padre, que é na região central ali, e, infelizmente são fechados. Nossa. E agora que tinha que estar aberto, né, para ajudar mais, né, na questão. E aí então entra algumas pessoas, algumas organizações como a sua, ou e pessoas também, tipo o cidadão comum que às vezes vai doar alguma comida, doar alguma roupa. Isso que ajuda bastante nesse quesito de vocês, eu acho, né? E, e é legal saber sua história, que a gente trabalhou junto e eu não tive muita possibilidade de conversar porque era muito pesado, a gente ficava madrugada. A gente zoava bastante, mas trabalhava bastante também. Só que não dava para parar para conversar. Eu achei legal a sua história, você viveu 4 anos na rua e saiu e deu a volta por cima, tá casado agora, tá vi- vice-presidente de uma organização que trabalha com pessoas em situação de rua. E foi muito importante para mim trabalhar nesse senso, mesmo não retratando a realidade do que é realmente Sim. o que as pessoas em situação de rua, quantas pessoas têm. Foi muito corrido, sim, mas é legal ver que você deu essa volta por cima, aí você consegue, você vai atrás, você bate lá na Câmara, participa de reuniões e vai para cima.
Isso aí já tinha em você antes ou você descobriu depois que você saiu da situação de rua? Aquela vontade de mudar já tava, já tinha comigo já, que eu comecei a colocar o ego que a gente fala, que é os 3 Fs: foco, força e fé. Eu quero, eu posso, eu consigo. Falar que é fácil sair da situação que a gente se encontra na rua, eu vou estar sendo hipócrita e vou estar mentindo. Não é fácil. É difícil, é uma luta diária, é uma luta constante. Que cada um tem a sua diversidade. Sim, Conflito familiar. Muitos tentam entrar em contato com a família, às vezes não consegue o contato, ou a família não quer mais por já ter aprontado, já ter feito coisas que a família não aceita e acaba rejeitando ele, fazendo com que ele fique nessa situação. Como a parte da dependência do álcool, das drogas, faz com que a pessoa perca aquele vínculo familiar. Aí entendi. leva ele a outras dependências e a outras ocasiões. É você aceitar que você é um doente, que você precisa reconhecer: eu sou um doente, eu preciso mudar. Para me mudar, eu tenho que correr atrás. Aí, Sim, eu posso mudar, eu quero mudar, eu consigo mudar. Você sim. conhecer que você é doente, que precisa de uma recuperação, que eu mesmo tive 8 recaídas para conseguir chegar e colocar minha cabeça no lugar. Estou indo para 4 anos sem utilizar nada, para falar que eu não uso nada. Cigarro não deixa de ser um vício, Uma droga, por né? mais que seja lícito, é um vício. Aí é uma coisa que a gente fala. A gente tem que procurar melhorar cada dia. O que a gente pede? Por muitas das vezes, vai ter pessoas em situação de rua que vai estar ali com um odor forte, vai estar mal cheirosa. Ela quer poder sentar, desabafar e te abraçar. A sociedade já exclui a população em situação de rua pelo simples fato que a mídia já globaliza e escandaliza. População em situação de rua ou morador de rua é nóia, é desempregado, é bêbado, é aquela pessoa obrigada que não quer saber de nada, é vagabundo. A mídia usa nomenclaturas com que a sociedade em si vira as costas. Mas se for parar para ver, que nem você mesmo mencionou, tem advogados, tem professores, tem músicos, tem universitários, tem pessoas que falam 3, 4 línguas em situação de rua, querendo apenas uma oportunidade para voltar para a sua vida, para voltar para a dignidade. Recuperar a autoestima da pop rua não é fácil. A gente pede aquela solução simples, fácil e rápido. Seja amigo ou doe 5 minutos sem olhar a quem. Entendi. Se coloque no lugar daquela pessoa. Você é ser humano, ela também é um ser humano. Sim, qualquer pessoa pode acabar vivendo em situação de rua, porque ninguém sabe. Ninguém sabe o dia de amanhã. As pessoas podem planejar muitas coisas, mas algum conflito acaba acontecendo alguma coisa. Eu fiquei sabendo de uma história uma vez, um cara que ele era casado, e a mulher dele arrumou um outro marido, e esse outro marido expulsou ele de casa. Ele nunca ia imaginar que ele ia ser expulso de casa e ia ter que viver em situação de rua. Então a gente tem que parar mesmo para conversar, ter menos preconceito, é, doar os 5 minutos, como você falou, para conversar. E você, então, me dizendo sobre a questão da solidariedade. Você viu que aumentou bastante também nesse período do Covid. Pelo que você está vendo, ou só esses mesmos esses pontos, assim, que você, alguns movimentos mesmo que estão trabalhando, ou você acha que o pessoal está mais solidário mesmo, tá? Essa doença trouxe essa questão da solidariedade. Tenho percebido, não vou generalizar todos, mas uma boa parte tenho visto assim, que tem se solidarizado, tem começado a apoiar, não tem criticado, não tem julgado. Que às vezes a gente pode não ter muito, mas o pouco que a gente tem, tem um arroz aqui, dou um pouquinho de arroz ali para aquela entidade, ou para aquela organização, ou para aquele grupo que está ali presente. A gente vê algumas pessoas se tendo esse olhar solidário, sendo amigo, procurando ajudar. Que a gente, que nem você mesmo chegou e falou, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Nunca sabe. A gente tem que viver, tem que apoiar, tem que ajudar. Algumas organizações fecharam, coisas que me surpreendeu. Uma empresa na parte da Paulista, que era uma rede de restaurante enorme, começou a fazer 500 marmitas e está levando para a população em situação de rua. Aí, legal.
Entendeu? Tem alguns lugares que a gente vê isso. Aí a gente vê a mudança de vida. Conheço várias pessoas que mudaram de vida, tendo aquele empurrão que a gente fala, que é o engate. Você chega, conversa, tenta fazer com que a pessoa observe, analise que a rua não é fácil e a rua não é para todos. Na verdade, a rua não é para ninguém. É verdade. Em outros países, por exemplo, os hotéis estão liberando hotéis, né, para a população de rua. Aqui não vai rolar isso, né? Você acha, você sente que pode rolar os hotéis que estão vazios, deixar a população em situação de rua entrar durante essa pandemia? Você acha que pode acontecer? Já teve um projeto de lei na qual foi destinado aqui um número de apartamentos de alguns hotéis, tanto para as pessoas que trabalham na área da saúde, como para algumas pessoas em situação de rua estarem pernoitando nesses hotéis. Eu mesmo ainda não vi Não, viu? Pop Rua pernoitar, mas já está correndo, pelo menos aqui no estado de São Paulo, já tem uns 2 ou 3 hotéis que estão disponíveis, tanto para Pop Rua quanto para pessoa ali da área da saúde. Entendi. E aí, tem mais alguma coisa que você quer falar, assim, que você sente que pode ajudar vocês, ajudar até o seu movimento, ou alguma coisa que eu não perguntei, alguma. Tá livre para você falar, não quero também ocupar tanto seu tempo, não. Não, cara, eu gostaria de agradecer. É um prazer poder conversar e revê-lo mesmo à distância, Diego. Fico feliz em poder estar vendo você novamente. Essas 5 pessoas que estão nos assistindo aqui agora, gostaria de deixar aquele abraço. Quem não me conhece, que nem eu falei no início, me chamo Anderson Pussetti. Consegui sim ter aquela vitória. Ariana Tulli, um abraço. É que nem eu falo, meu, a população de rua precisa de vocês, precisa da população, independente da pandemia. A pandemia mostra a humanidade de uma forma geral. A gente aprendeu a ser mais solidário conosco, aprendemos a ser mais solidários com algumas religiões, independente da religião. Estamos cada um na sua crença, buscando melhorar essa situação. Quem estava longe dos familiares, pai, mãe, está dando mais atenção, estão conversando. Está sendo essa humanidade e essa humanização tem acontecido. Eu mesmo aqui, nesse ano de 2020, que eu pensei que para mim que tivesse acabado, Deus está sendo maravilhoso. Estou em união estável, me caso esse ano. Olha aí. Eu estou ali no vice-presidente do movimento estadual, mas com fé em Deus, creio eu que até o final do mês já tem um emprego aí encaminhado. E eu gostaria realmente de agradecer a oportunidade de todos aqui. Quem puder ajudar, Rua José Bonifácio, 395, loja 10, ali na Praça da Sé, ao lado do prédio da Secretaria de Segurança Pública. E tá meu WhatsApp para quem quiser conhecer um pouco mais da minha história e querer ajudar o movimento estadual. 11 98243 0779. Um beijo e um abraço. Muito obrigado, viu, Anderson? Até mais. Eu quero ser convidado para sua festa de casamento, hein? Será. Ó, obrigado, hein? Falou, boa noite para você. Igualmente para você também. Até mais.